E aí, o negócio está fervendo essa semana, não é? Mais uma vez, conflito se intensifica no Oriente Médio, conflito Israel-Hamas-Palestina, com repercussões totalmente internacionais, inclusive aqui a partir do Brasil. O presidente Lula já é considerado como uma pessoa não grata por Israel. E quais as implicações políticas ou geopolíticas para o Brasil? Primeiro, essa história não é de hoje, tá? Essa história não é de hoje, de partidos de esquerda, não todos, obviamente, dá esse apoio descarado ao Hamas, tá bom? Inclusive, depois da fala do presidente Lula, dizendo que nunca viu um ato de tanta violência e genocídio na história como o que está acontecendo em Gaza. Primeiro, o que os judeus sofreram na Alemanha foi um ato de total barbaridade incomparável em toda a história. Foram mortos em câmaras de gás, assassinados da maneira mais brutal, eram acusados de serem uma distorção da raça humana e assim por diante. Então é inadmissível fazer essa comparação. E ali não se tinha um grupo radical reivindicando uma terra, não, havia um governo, o Estado fazendo aquelas atrocidades. Agora me deixe mostrar para você quais são as implicações desses fatos, porque essa história não é de hoje. Primeiro, é visível o apoio e a conexão do presidente Lula com o Irã, do seu governo com o Irã. Em março de 2023, um navio iraniano de guerra que foi impedido de aportar em vários portos, ele recebeu a permissão do presidente Lula para ancorar, aportar no Rio de Janeiro. Esse é um fato. O segundo fato agora é esse apoio deliberado ao Hamas. E apesar de dar esse apoio, vamos dizer assim, distante e reconhecer na sua fala o sofrimento somente a partir da perspectiva do povo palestino, e eu acho que a gente tem até que distinguir aí entre o que é palestino e Hamas, e quem que está fazendo todo esse barulho, que não é o povo palestino, apesar do povo palestino apoiar, cerca de 70% da população apoiar o Hamas, mas nenhum país da Liga Árabe apoiou o Hamas, a não ser o Irã. O Irã é quem está apoiando o Hamas. O Irã que dá o apoio logístico para aquele grupo lá do Iêmen, chamado Houthis, o Hezbollah do Líbano, que dá o apoio, mas nenhum país da Liga Árabe dá apoio logístico e militar ao Hamas. Pelo contrário, o próprio Egito, que está ali na fronteira com Gaza, fechou a fronteira, impedindo que refugiados palestinos entrassem, impedindo que refugiados palestinos entrassem, por quê? Temendo membros do Hamas estarem infiltrados entre os refugiados. Acredito que em 2016, a data pode até trair aí, a minha memória pode me trair, mas a Irmandade Muçulmana foi expulsa do Egito, tá bom? E há uma conexão muito estreita entre Hamas e Irmandade Muçulmana. Então, a fala do presidente, ela destoa totalmente do ponto de vista das relações internacionais com Israel, ela destoa totalmente das relações com os Estados Unidos e com a comunidade europeia, e mesmo com os países da Liga Árabe, porque o relacionamento hoje entre Israel e Egito, Israel e Bahrein, é um relacionamento pacífico, de negociações internacionais e assim por diante. Então, o Brasil certamente não vai ficar bem visto. Israel foi considerado como reconhecido como Estado internacional em 1947, com voto de um brasileiro. Então, há uma relação muito respeitosa e amistosa entre Brasil e Israel. É tanto que a resposta do ministro de Israel com relação
ao presidente Lula após a sua fala, não é de que em Israel hoje ele é considerado uma pessoa não grata. E nós não sabemos ainda quais serão os desdobramentos políticos, ou como o Brasil será visto a partir dessa fala na política internacional. Tá? Certamente não será bem visto e nem bem quisto. Mas me deixe dizer, é isto que está no coração do presidente. Porque ele fez isso em 2023, quando permitiu o navio, e ele fez isso agora. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Veja só, que destoa totalmente. Nenhum país da Liga Árabe apoia, nenhum país da Europa apoia. O único país que apoia é o Irã, e ele tem uma conexão muito estreita com o Irã. Depois que os alvos militares na Síria e no Iraque, das milícias islâmicas foram atacados, a única pessoa que se reuniu com o presidente do Irã foi o Vladimir Putin. Então, isso ficou muito feio, não ficou legal para o Brasil, isso não ficou legal para a relação entre Brasil e Israel, e nem do Brasil para com a comunidade internacional. Que Deus abençoe a nossa nação e que a gente possa preservar o nosso bom relacionamento do ponto de vista internacional. Você que já viajou aí para fora do Brasil sabe como que os brasileiros são bem quistos, povo muito querido, porque não se mete, não vive metendo o bico em conflitos internacionais. E agora, infelizmente, o presidente Lula fez essa meleca, infelizmente. Tá? Um abraço, Deus te abençoe.